Está gravando. Pessoal, vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre a terceira grande igreja que nós chamamos da Reforma, que é o anglicanismo. Já falamos do luteranismo, que aconteceu na Alemanha. Depois falamos do calvinismo. O calvinismo acontece principalmente em Genebra, mas também na França. O calvinismo trabalha muito a doutrina da predestinação, que nós nascemos predestinados ou para o céu ou para o inferno, tá? Esse nós vimos aí com Calvino. Hoje nós vamos ver então sobre o anglicanismo. A própria palavra já denuncia, né? Anglicanismo, anglicanos são aqueles que vêm da Inglaterra. Por que aqueles que nasceram na Inglaterra são chamados de anglicanos? Porque quando o Império Romano foi para aquela região, eu não sei se vocês sabem, na história aí, o Império Romano dominou vários lugares, inclusive a Inglaterra. Lá pelo século IV e século V, começou a aparecer várias invasões dentro do Império Romano de povos chamados germânicos. Pessoas que desceram da atual Alemanha, né, vários grupos, e um dos grupos que foram, né, dois grupos que foram para a Inglaterra, foram chamados de anglos e saxões. Anglos, tá aí a palavra anglicanos, tá? Então, ou seja, as origens da formação da Inglaterra enquanto povo, ela vem desses germânicos, chamado anglos e saxões, dois povos germânicos. Então, tudo que está ligado à Inglaterra tem essa denominação anglo, tá? Os anglo-saxões. Tanto é que quando a gente vai falar de estudo de línguas, a gente vai falar que a língua inglesa é uma língua anglo-saxônica, diferente do francês, que é latino, diferente do português, que é latim, diferente do romeno, que é latim, diferente do italiano, que é latim. Então a língua inglesa, ela tem uma conotação anglo-saxônica, devido aos anglo-saxões, são dois povos diferentes que dominaram aquela região. Outro aspecto importante para a aula de hoje, para vocês entenderem, é que os anglo-saxões, diferente dos outros dois grupos reformados que estudamos, os luteranos e os calvinistas, eles continuam sendo católicos. Eles continuam sendo católicos. A única questão que aconteceu é que eles romperam com Roma. Eles rompem com Roma. Então, o que nós vamos estudar hoje é um grupo reformado em alguns aspectos, sim, mas pouquíssimos aspectos. Então, os anglo-saxônicos, eles se definem como católicos reformados. Olha que coisa engraçada. Eles são católicos, mas reformados, porque eles mantêm a estrutura católica e pouquíssimas alterações dentro da questão da reforma do Lutero. Eles falam que aproveitaram o melhor da reforma do Lutero e se mantiveram católicos. A grande questão dos anglicanos, que vamos estudar hoje, é que eles romperam com Roma. Chega um momento que eles vão romper com Roma, nós vamos ver isso. E para vocês já entenderem, estou fazendo uma grande introdução para que vocês entendam o contexto geral. Nós vamos ter fases do anglicanismo na Inglaterra, né? Basicamente, nós vamos ter aí quatro grandes fases. A primeira fase é com o rei Henrique VIII, que foi o primeiro que rompeu com Roma, tá? O rei Henrique VIII. Isso foi em 1534. Agora sim a Patrícia apareceu, estava no escurinho. Então o Henrique VIII é a primeira fase do anglicanismo. Ele praticamente mantém o catolicismo, só que ele rompe com Roma. Ele vai dizer, nós vamos mostrar isso para vocês hoje, nessa fase, ele vai dizer que o rei da Inglaterra tem o mesmo poder sobre a igreja na Inglaterra do que o Papa. Tá? É a primeira fase da reforma anglicana. A segunda fase é com um filho do Henrique VIII, chamado Eduardo VI. O Eduardo VI. O Eduardo VI, ele vai dar características calvinistas para o anglicanismo. Algumas características calvinistas, tá? Esse rei chamado Henrique VIII, que foi filho Desculpa, o Eduardo VI, que foi filho do Henrique VIII. Depois a terceira fase vai ser uma fase católica. Vai ser uma mulher chamada Maria, a católica, filha também do Henrique, filha do Henrique. Essa Maria católica, ela vai dar características católicas, logicamente, para a Patrícia. Outra Patrícia entrou, boa noite. Ela vai dar características católicas ao anglicanismo e vai perseguir quem não aderir a isso. Ela vai matar muita gente. Essa Maria,
ela chega a matar mais de 300 pessoas que não aderiram ao catolicismo na Inglaterra, né, nessa fase do anglicanismo católico. Depois vai assumir a última fase do anglicanismo, é com a Elizabeth, também filha do Henrique VIII. Essa Elizabeth vai dar as características atuais do anglicanismo, tá? Meio católico, meio reformado. Por isso que eles falam, os anglicanos falam que eles são católicos reformados, ok? Esse é o primeiro ponto para a gente entender. Então essa reforma anglicana, ou esse anglicanismo, como eu estou trabalhando com vocês, ele começa no século XVI. Ele começa no século XVI com esse Henrique VIII, tá? E os filhos dele vão dar sequência a esse anglicanismo. Quais os filhos? Citei para vocês. Primeiro filho, Eduardo VI. Depois a segunda filha, chamada Maria a Católica. E a terceira filha, a chamada Elizabeth, né? Elizabeth, que vai dar as características atuais desse anglicanismo. Quando a gente fala de anglicanismo, nós temos que tomar cuidado, porque o anglicanismo já dividiu em alguns setores. Nós não temos mais uma unidade anglicana no mundo. Nesse período que eu estou estudando com vocês, sim. Mas depois nós vamos ter correntes anglicanas. Vou dar um exemplo, só um pequeno exemplo. Tem correntes anglicanas que não aceitam a ordenação de homossexuais, por exemplo. Homossexuais não podem ser ordenados, que é o anglicanismo tradicional da Inglaterra. Mas já tem uma corrente anglicana também que vai dizer que homossexuais podem ser ordenados. Então nós já temos casos de comunidades anglicanas em que nós temos homossexuais como sacerdotes, ou mulheres como sacerdotes, porque o anglicanismo, diferente da Igreja Católica Romana, isso é uma parte da reforma que eles adotaram, é que se pode ordenar tanto homens como mulheres. No catolicismo só pode ordenar homens. E homossexuais não, no catolicismo? No catolicismo não. Oficialmente não. Oficialmente não. Extraoficialmente pode, porque isso fica entre nós aqui, viu, Patrícia? De 10 padres, 7 são homossexuais. Assim, olhando, tá? Só que ele vai perguntar para ele, você é homossexual? Ele vai dizer, não, não sou. Não sou. Mas a gente sabe que é. Eu conheço bispos homossexuais. E não é poucos, não. Muitos. Mas, oficialmente, a igreja... Não existe uma lei, Patrícia. Não existe uma lei que não se pode ordenar homossexual. Na igreja não católica, não. Mas existe uma pressão, entendeu? Existe uma pressão que não aceita a ordenação de homossexuais. Eu trabalhei com seminários. E muitos seminaristas foram mandados embora porque eram homossexuais, por exemplo. Embora o formador era homossexual. Olha que coisa mais interessante, tá? Então, se você, vamos dizer, oficialmente, você vai ter dificuldade. Se um cara assumir eu sou homossexual, ele não vai ser ordenado. Vai aí na sua cidade mesmo, Rio Verde, nós conhecemos um que é declaradamente homossexual e é padre, né? Eu vou falar porque ele já se assumiu, né? É o padre Luciano, aí de Rio Verde, né? Vocês conhecem ele. Declaradamente homossexual e é padre. Mas essa igreja tem dificuldade, a igreja católica tem isso. O anglicanismo tem essas duas correntes. Uma não aceita, a orientação é para se tratar bem, é para acolher, isso é o anglicanismo falando. Igual a igreja católica, para falar a mesma coisa. Só que não é para ordenar, isso é o anglicanismo. Já a outra corrente anglicana já tem ordenação. Quando eu estudei no seminário, isso em 1988, como eu tô velho, gente. Quando eu estudei no seminário, eu lembro de um caso em que os anglicanos queriam retornar à Igreja Católica Romana. Havia essa discussão deles retornar à Igreja Católica. Só que o Papa da época, que era o João Paulo II, dizia que eles só poderiam voltar para a Igreja Católica se eles seguissem as leis da Igreja Católica. Quais são as leis? Em relação à ordenação, só homens. E segunda, que não tivesse ordenação de mulheres. Terceiro, que não tivesse ordenação de homossexuais. Então eles não voltaram por isso, tá? Então, porque tem ainda essa ala. Depois o Bento XVI reforçou essa mesma fala, que a Igreja Católica não aceita a ordenação nem de mulheres, nem de homossexuais, tá? Então, se eles quiserem voltar ao seio da Igreja Católica, eles voltam mais nisso. Se você participar de uma celebração anglicana, você não sabe se está na Igreja Católica ou na Igreja Anglicana. É o mesmo ritual. Mesmo ritual. Com pouquíssimas diferenças, porque ele segue um livro chamado Livro das Orações Comuns. Vamos falar depois desse livro para vocês, que foi feito já no governo, desde o Eduardo começa esse livro da oração comum, mas depois a irmã dele, a Elizabeth, vai finalizar esse livro. Esse livro, depois da Bíblia, é o livro mais importante para os anglicanos. É chamado Livro da Oração Comum.
Ali está toda a liturgia anglicana. Mas se você vai eu já fui numa celebração anglicana, você não sabe se está na igreja católica ou na igreja anglicana. A Eucaristia é a mesma, a forma do rito é o mesmo, tudo é muito parecido. Só que tem algumas pequeníssimas diferenças que você vai notando que quem é católico consegue perceber. Quem não é, tá achando que está na igreja católica, tá? Outra coisa que depois eu vou falar isso para vocês. Na igreja católica, a comunhão só pode ser dada para quem faz a primeira Eucaristia. Na igreja anglicana, não. Na igreja anglicana, se a criança já tem um batismo, ela recebe a Eucaristia. Qual que é a lógica deles? Se é batizada, já é cristã, então ela pode receber a Eucaristia. Tá? Então também tem algumas pequenas mudanças. Então eu vou falar hoje sobre o anglicanismo, vocês vão entender quais são as motivações. É a principal religião da Inglaterra. Existe essa comunidade no mundo todo. Eu vou mostrar depois para vocês. Então eu vou abrir aqui o slide que a gente vai acompanhando juntos e a gente vai comentando ponto por ponto, tá? Fica mais fácil vocês entenderem esse processo. Eu fiz aqui um pequeno... Deixa eu colocar uma janela aqui para a gente buscar o anglicanismo. Depois eu mando para vocês, tá? Esse material aí. Deixa eu só abrir tudo ele. Tem um lugar aqui que eu consigo. Acho que é aqui, ó. Isso. Vamos lá. Antes de falar do século XVI com vocês, quando começou tudo lá com Henrique VIII, é importante observar que a Inglaterra já tem presença cristã desde o século III, tá? O cristianismo já está presente na Inglaterra desde o século III. Se você perguntar para o anglicano o seguinte, o anglicanismo começou com Henrique VIII, ele vai dizer não. O anglicanismo começou lá no século III, quando os primeiros cristãos foram para a ilha, tá? Ali já começaram a fazer a conversão das pessoas que estavam naquela ilha, depois foi chamado de Inglaterra. Para mostrar que o cristianismo ali é antigo, basta ver uma citação do Tertuliano. Tertuliano é um dos grandes nomes do cristianismo antigo. Ele cita que em 208, tá, já haviam regiões que se haviam convertido ao cristianismo, século III. Só para vocês saberem disso. No século IV, 3 bispos ingleses participaram do concílio de Arles no sul da França. Quer dizer, já tem uma igreja organizada ali na Inglaterra, falando século IV, 314, 3 bispos, quer dizer, já existe uma organização. Então mostra que já tinha essa organização. No século V, os romanos como eu falei para vocês, os romanos deixam a ilha e a Grã-Bretanha vai ser então ali invadida por anglo-saxões. Eles vão destruir as igrejas cristãs, tá? E ali o cristianismo ficou pequeno durante 150 anos, porque os anglo-saxões, eles são politeístas, seguem outras religiões, tá? Então o cristianismo ficou reduzido. No século VI, um papa chamado Gregório I, ele vai mandar algumas missões para evangelizar novamente a Inglaterra. A primeira coisa que ele faz é enviar um cara chamado Agostinho, não é o Santo Agostinho não, é o outro Agostinho, tá? Esse Agostinho, ele vai com 40 monges tentar aí converter os bretões, esses anglo-saxões. Isso em 597. No final do século X, os dinamarqueses invadem a Grã-Bretanha e destroem quase todo o cristianismo que ali tem. Tá? Então, tá repetido aí porque na hora de colocar, duplicou, não sei porquê. Tá? Mas a primeira rebeldia de uma pessoa contra a igreja vamos dizer assim, mostrando independência, foi esse Anselmo de Cantuária. Esse Anselmo de Cantuária é um grande escritor do século XI, eu já dei muitas aulas usando os textos do Anselmo de Cantuária. Ele foi convidado para ser bispo de Cantuária. Cantuária é a principal igreja da Inglaterra, até hoje, tá? Canterbury, que é em inglês. Então, de novo, a igreja, não esqueçam disso, a igreja de Cantuária é a principal igreja da Inglaterra até os dias de hoje. Esse Anselmo, ele foi convidado para ser bispo e ele colocou 2 condições para ser bispo de Cantuária. Primeira condição, que as propriedades da igreja fossem devolvidas pelo rei. Então já é um gesto de rebeldia. O primeiro conflito, vamos dizer, entre igreja e Estado inglês. E o segundo, que o arcebispo fosse reconhecido como conselheiro do rei em matéria religiosa. Então, seja, esse Anselmo ele já tem um primeiro gesto de rebeldia que coloca a igreja contra o Estado. Só estou mostrando para vocês como que, antes mesmo da reforma, já havia certos conflitos entre igreja e Estado, entre igreja e coroa. Então, para os anglicanos, de novo vou repetir isso aqui, para os anglicanos, o Henrique VIII não fundou uma igreja,
Ele apenas separou essa igreja que já existia de Roma. Tá? Isso aqui é muito importante para a gente entender esse processo. Então, para quem é anglicano, você vai dizer assim, o Henrique VIII fundou o anglicanismo, vai dizer não. A igreja anglicana existe desde o século III, como eu falei para vocês. O que o Henrique VIII fez foi separar a igreja da Inglaterra de Roma. Então, nós romanos, nós estamos desvinculados dessa igreja da Inglaterra. Tá? O Papa não tem sobre ela nenhum poder. Embora exista comunhão, existam conversas, existam amizades entre o Papa e os cardeais que ali estão, entre os bispos, uma amizade para o bem do cristianismo. Henrique VIII, ele então vai romper, tá, com a religião romana com apoio do parlamento. Vamos ver isso depois com vocês ainda hoje. E foi sobre a Isabel para nós, Elizabeth para os ingleses, não sei se vocês sabem essa diferença, tá? Nós da língua portuguesa chamamos toda Elizabeth de Isabel. Então a Elizabeth, ou Isabel I, vai criar um ato de uniformidade que vai colocar a igreja sobre a batuta da rainha ou do rei da Inglaterra. Então hoje a igreja inglesa está debaixo da proteção e da ordem do rei. A igreja não pode fazer nada sem o sim do rei. Hoje, no caso, o rei é o Charles, tá? Rei Charles III, que é o responsável pela igreja da Inglaterra. Na Inglaterra, essa igreja ela vai com os primeiros missionários para os Estados Unidos, e nós já vamos ter, eu coloquei isso aí embaixo aí, nós já vamos ter o primeiro bispo anglicano nos Estados Unidos em 1784. Qual a diferença? Nos Estados Unidos, a igreja anglicana não está sob o poder civil. Na Inglaterra está. Nos Estados Unidos, não. Tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre as origens e as fases da igreja anglicana, que é o que nos importa hoje. Vocês sabem, já contei essa história, mas vou repetir aqui. A ruptura da igreja inglesa com a igreja romana aconteceu porque o Henrique VIII, ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão, portanto, é espanhola, filha do rei Filipe e tia do Carlos V. Para quem não sabe, o Carlos V é o imperador da época, imperador do Sacro Império Romano. Portanto, uma mulher muito importante. Vocês sabem que os casamentos antigamente eles eram feitos para poder ter alianças políticas. Então a Inglaterra está fazendo aliança política com a Espanha. Até aí tudo bem. O problema é que o rei Henrique VIII se apaixonou por uma mulher chamada Ana Bolena. Paixão louca mesmo, aquelas paixão desvairada por essa Ana Bolena. E essa Ana Bolena vai convencendo ele de anular esse casamento dele com a Catarina e casar com ela. E aí nós vamos ver essa história, como é que ela acontece. O final dessa história é o rompimento da Inglaterra em relação a Roma, tá? Só que os historiadores hoje, estudando o anglicanismo, chegaram à conclusão que não se pode dizer que um casamento separou a Inglaterra de Roma. Isso foi a gota d'água final num copo que já estava cheio. Então o que é que de fato levou a Inglaterra a separar de Roma? Existe uma história que vai desde o século XIV. Então desde o século XIV, a Inglaterra tem dois polos, vamos dizer assim. O primeiro polo é que a Inglaterra, o povão, eles têm uma sincera devoção em relação à igreja. Vocês sabem disso, as pessoas são ligadas à igreja. Mas, por outro lado, devido ao abuso do clero, muitas pessoas já tinham ódio de Roma, já tinham aversão à igreja. Então você tem dois polos distintos. De um lado, um povo que ainda é religioso, o povo mais simples, o povo do interior, principalmente. E quanto mais próximo de Londres você está, mais aversão à igreja romana as pessoas tinham. Devido ao abuso do clero, devido à ignorância de muita parte desse clero, as pessoas começavam a se afastar de Roma. Então Roma não era bem vista na Inglaterra, principalmente próximo ali da cidade de Londres, ok? Outra coisa, existia um movimento chamado Lollardismo. O que é esse movimento Lollardismo? Um grande teólogo chamado Wycliffe, ele defendia a ideia da pobreza, que a igreja deveria ser pobre, e não aceitava a hierarquia. Olha aqui a sementinha do anglicanismo. Quer dizer, esse movimento chamado Lollardismo, os seguidores desse Wycliffe,
eles vão então já ter uma certa aversão à hierarquia. Portanto, toda a hierarquia romana não era bem vista na Inglaterra, devido a esse movimento chamado lollardismo. Esse movimento foi século XIV e século V. E século XV, melhor dizendo. Deixa eu ver se alguém está chamando aí. Não é nosso grupo aqui não. É sim, a Cirlei. Vamos aqui de novo. Onde está aqui o movimento? Está aqui, ó. Tá. Então vamos aqui. Havia um certo respeito pelos religiosos pobres que levavam a vida simples, mas por outro lado havia muita aversão ao clero rico, à hierarquia em geral. Por quê? Cobrança de impostos, porque tinha que pagar impostos para a igreja, impostos para Roma, ignorância do clero. Então muitas pessoas já viam a igreja com a forma de uma certa aversão, tá? Então podemos dizer que havia um espírito de independência na igreja da Inglaterra. A Inglaterra também tem uma característica que até hoje, ela é muito. Basta você estudar um pouco economia e política, a Inglaterra não gosta de ter boas relações com o continente europeu. Tanto é que ela fez agora um plebiscito, vocês acompanharam recentemente, a Inglaterra saiu do mercado como europeu. Eles não têm mais o euro, por exemplo. Então a Inglaterra, para quem não sabe, na geografia na cabeça não está muito bem ainda lembrando, a Inglaterra é uma ilha. Então a Inglaterra nunca se deu bem com o continente. E onde está Roma? Na Europa, no continente. Então, religiosamente falando, a Inglaterra também estava distante desse continente europeu. Estava distante de Roma. Então, no nível político e econômico, isolamento do continente europeu. Em relação à religião, isolamento em relação a Roma. Isso é uma característica da Inglaterra. Até hoje, pessoal, é assim. Até hoje. Os ingleses não gostam muito do continente europeu, não. Então, eles, nesse plebiscito, inclusive, eles assinaram para não participar mais desse euro, tá? Desse mercado comum europeu. Eu falei para vocês que tem aí as fases do anglicanismo. Eu vou estudar para vocês até hoje a Maria, a católica. Na próxima aula eu vou falar da Elizabeth. Henrique VIII, que é o pai, Eduardo VI, Maria a católica e Elizabeth. Em cada fase dessa, o anglicanismo tomou certas características. Vamos ver isso agora, tá bom? Vamos lá. Henrique VIII, aí está o governo dele, foi de 1509 a 1547. Ele da família dos Tudor, uma família poderosa na Inglaterra. Em 1509 ele casa com essa Catarina de Aragão, filho do Ferdinando, tá? Eu falei Felipe não é Felipe não, Ferdinando o Católico, rei da Espanha. E também era tia do Carlos V, a irmã da Catarina, era mãe do Carlos V. Carlos V era, na época, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Foi o Carlos V, por exemplo, que condenou o Lutero, que perseguiu o Lutero. Então ele era o braço direito da Igreja Católica, esse Carlos V. Vocês sabem também que a Espanha é católica. Eu só quero chamar atenção para vocês assim, que esse casamento mantinha a Inglaterra uma estrutura católica. Separar dessa rainha vai criar, dessa Catarina de Aragão, vai criar problemas em relação à Espanha. A Espanha não vai aceitar uma rainha que foi jogada de lado. O Carlos V, imperador, não vai aceitar que a tia dele seja renegada. Então, só para vocês verem o problema que foi uma paixão, né, nesse momento aqui, a paixão do Henrique VIII por essa Ana Bolena. Tá, mas por enquanto só frise aqui. O casamento do Henrique com a Catarina de Aragão, católica, aconteceu em 1509. Só que, olha só, já tinha um problema antes. Para casar com essa Catarina, o rei Henrique teve que pedir uma dispensa por afinidade. Por quê? Porque a Catarina, antes de casar com o Henrique, tinha casado com o irmão dele, com um cara chamado Arthur. Já tinha, inclusive, consumado o casamento. Consumado o casamento na Igreja Católica, tido a relação sexual. Então, para que o Henrique casasse com a Catarina, foi uma dispensa por afinidade, porque eles eram aí irmãos. Ou seja, a Catarina era cunhada dele, né, do Henrique. Então o Papa concedeu essa dispensa. O Arthur já estava morto, mesmo assim teve que dar uma dispensa, porque ela era cunhada. E aí ele pôde casar com essa Catarina de Aragão. Só que apareceu na vida do Henrique VIII, apareceu Ana Bolena e a irmã dele. Não sei se vocês sabem, a primeira paixão do Henrique VIII, nas suas traições, nas suas muitas traições, ele nunca foi fiel a Catarina de Aragão,
ele se apaixonou pela irmã primeiro de Ana Bolena, manteve um caso com ela, levou ela para a corte, e junto com ela a família dela para a corte. Ele tem esse relacionamento primeiro com a irmã da Ana Bolena. Depois ele se apaixona pela Ana Bolena, e aí nesse momento ele tenta a nulidade matrimonial com a Catarina. Qual foi o argumento dele? Ele foi pediu os teólogos para ir na Bíblia para arrumar uma nulidade do casamento com a Catarina. E aí ele achou alguns textos lá no livro do Deuteronômio que condenava o casamento entre cunhados. Só que tem também textos que favorecem o casamento entre cunhados. Ele só pegou aquilo que interessava a ele. E não conseguia essa nulidade. E mais, ele já estava casado há 20 anos com essa Catarina de Aragão e não teve filho homens. Na verdade, ela teve 2 filhos homens com ele. Só que um morreu bebê e o outro já criancinha. E ele não vingou. A única que vingou, falei para vocês, é a Maria, a católica. Essa sim era filha de Catarina com o Henrique. Por não ter filho homem, o Henrique ficou louco, porque a sucessão na Inglaterra dependia de filhos homens. E se não tivesse filhos homens, aí tem um problema, porque a Espanha poderia solicitar a coroa da Inglaterra, porque a Catarina de Aragão é espanhola. Então, caso vocês não tenham filho homem, então nós vamos dar um filho homem para governar a Inglaterra. Esse era o medo do Henrique VIII. Esse era o grande medo dele. Então ele vai tentar de tudo para anular, né, a nulidade do casamento dele com a Catarina. Antes de falar sobre isso, já vou adiantar um aspecto para vocês. Ele tentou fazer isso na Inglaterra, só que a Catarina foi muito esperta, solicitou ajuda a Roma. Solicitou ajuda a Roma. Por isso que embaixo coloquei, ó, o casamento com Ana Bolena teve 2 processos antes de acontecer. Um na Inglaterra, que foi até 1529. Ali se julgava a nulidade do casamento. Só que a partir de 1529 a Catarina não aceitou, falou assim, eu quero ser julgada por Roma. Eu quero que o meu processo de nulidade seja julgado por Roma. Então, enquanto esteve na Inglaterra, na época o Papa chamava Clemente VII, o Clemente VII foi enrolando. Enrolando por quê? O Papa pensou, logo, ele deixa essa paixão de lado. É uma paixão de jovem, ele vai deixar essa paixão de lado. E a gente vai cozinhando galo. Essa era a ideia do Clemente, porque o Clemente não queria problema nem com o rei da Inglaterra, mas também não queria problema com a Espanha. A Espanha é fiel à igreja. Não queria problema com Carlos V. Então a ideia era enrolar o máximo possível aí para o rei esquecer essa Ana Bolena. Não esqueceu. E aí o casamento vai para Roma. Só para virar, antes de ver essa página, esse negócio de ter filhos homens, não ter filhos homens, causou a morte de 2 mulheres. A própria Ana Bolena vai morrer depois, porque não teve filho homens com ele, tá? E uma outra mulher dele também, a 5ª mulher, chamada Catarina Howard, também vai morrer. E lógico, não morreu por não ter filho homem, ele vai arrumar desculpa que traiu ele, essas coisas todas. Mas as 2 perderam a vida por não ter dado filho homem para o Henrique VIII. Tá? Tanto a Ana Bolena, que vai casar com ele depois, como também essa Catarina em 1542. Só para mostrar um pouco essa personalidade do Henrique VIII. Mas vamos lá. Quando chegou, portanto, em Roma, a postura do Papa muda. Porque aí os teólogos pressionam o Papa, a Espanha pressiona o Papa, Carlos V pressiona o Papa, e o Papa então manda um aviso para o Henrique VIII. Se ele casasse com Ana Bolena, ele estaria automaticamente excomungado. Foi esse o recado que o Clemente VII deu ao Henrique VIII. Se ele casasse com Ana Bolena, ele estaria excomungado. O Henrique VIII não aceitou essa ameaça. Em 1531, ele fez uma assembleia de todo o clero da Inglaterra, que era alinhados a ele, e fez se proclamar chefe da igreja anglicana, nos limites permitidos pela lei de Cristo. Tá? Então olha que coisa interessante, 1531 é a primeira, vamos dizer, o primeiro ato de rebeldia da Inglaterra contra a igreja. Então, em 1531, o rei, diante do clero, se declara chefe da igreja anglicana, junto com o Papa, mas ele também. Nessa época, um grande pensador que escreveu um belíssimo livro, que eu gosto bastante, já li bastante esse livro, chamado A Utopia, Thomas More, ele vai pedir demissão. Ele não aceitou isso. Tá? Um ano depois, ele vai pedir demissão. Ele era chanceler da igreja de Cantuária,
ele vai pedir demissão, não aceitando essa ideia de que um rei pudesse ser chefe da Igreja Católica. No lugar do Thomas More foi colocado Thomas Cranmer, que vai se tornar o primeiro primaz, quer dizer, vai se tornar o primaz da Igreja de Cantuária e vai celebrar o casamento do rei e vai anular o casamento do rei com a Catarina. Então esse Tomás, ele sem ligar para Roma, a partir da Inglaterra mesmo, ele anula o casamento do rei com a Catarina de Aragão e vai então casar o rei com a Ana Bolena em 1533. O rei Henrique VIII foi excomungado pelo Clemente, como eu falei para vocês, e em novembro de 1534, o rei vai assinar o ato de supremacia, dizendo que o soberano da Inglaterra tem os mesmos direitos sobre a igreja do que o Papa. Aqui começa vamos dizer assim, a ruptura com Roma, tá? Então, 1534 é dado o início da história da igreja anglicana com Henrique VIII, com esse ato de supremacia. Ele se coloca no mesmo papel de Papa em relação à igreja da Inglaterra, ok? O outro Papa que vem depois, chamado Paulo III, vai novamente excomungar pela segunda vez o rei Henrique VIII. Isso aconteceu em 1535. Quando os historiadores estudam a excomunhão do Henrique VIII, eles nem lembram do Clemente VII, porque teve de novo uma excomunhão com esse Papa Paulo III em 1535. O que mudou no regime eclesiástico da Inglaterra? Quase nada, quase nada. A fé continua a mesma. A única coisa que ele nega é o primado do Papa. O Papa não é o chefe da igreja. Ele mantém a transubstanciação, que a hóstia vira corpo e sangue de Cristo. No primeiro momento, ele mantém o celibato eclesiástico, no primeiro momento. Veja que não muda muita coisa, não. Ele mantém os votos monásticos e a comunhão sob uma única espécie. Igualzinho Roma. Nisso ele não muda nada. O que ele mudou? Apenas, nesse momento, o primado do Papa. Tá? O episcopado e o clero, que era dócil, né? Aí a figura do rei, aceitou essas mudanças, aceitou essa ruptura com Roma. E aqueles que não aceitaram morreram. Um deles, como eu falei para vocês, o Thomas More. Ele vai morrer, ele é mártir hoje da igreja inglesa. E também um teólogo e arcebispo de Rochester, chamado John Fisher. Tá? Além de alguns padres cartuchos franciscanos e também alguns nobres que não aceitaram essa mudança. Todos eles foram mortos nessa perseguição do Henrique VIII. Os conventos deixaram de existir. As terras da igreja passaram para nobres, para que esses nobres apoiassem o rei. E aquela terra que ficou sobrando virou latifúndio para usar na indústria têxtil, da construção de roupas, né? Então, em vez de ficar tirando ovelhas dos pastos, aproveitaram esses latifúndios da igreja para a produção da indústria têxtil, ok? Esse foi o governo e o anglicanismo na época do rei Henrique VIII. Aí veio o filho dele, chamado Eduardo VI, governou aí também por pouco tempo, 6 anos. O Eduardo era filho do Henrique com a terceira mulher, que é a Jane Seymour. Ele já declara que qualquer cisma em relação à igreja, o que é cisma? Separação da igreja da Inglaterra, dentro da Inglaterra, seria heresia. Em 1549, é a principal questão que ele faz, que é o livro de orações comum. A introdução da liturgia na língua vulgar, na língua inglesa. Lembra que a liturgia era tudo em latim? Agora aqui vai ser em inglês. Em 1553, ele vai criar 42 artigos de tendência calvinistas. Lembra que eu falei que com ele vai criar o calvinismo, um anglicanismo de ordem muito mais calvinista, tá bom? Esses 42 artigos, depois com a irmã dele, vai virar 39, é o que se mantém até hoje. Tá? Hoje a igreja anglicana tem 39 artigos, ok? Aí vem a irmã do Eduardo VI, chamada Maria a Católica, filha da Catarina de Aragão, portanto fiel à Espanha. Ela tentou resgatar o antigo catolicismo juntamente com um primo dela chamado Cardeal Poli. Em 1554 ela obrigou toda a Inglaterra a se submeter novamente ao Papa e assim o fez. Quer dizer, 20 anos depois daquele ato do pai dela, o ato de supremacia que colocou o pai dela como líder da igreja anglicana, ela mudou. Ela voltou a igreja para o catolicismo romano. Tá? Só que o povo não apoiou. Por que o povo não apoiou? Por vários motivos. O primeiro motivo é que ela era filha de uma espanhola.
O medo deles era que a Inglaterra ficasse submissa à Espanha. E ela era casada com um espanhol, chamado Filipe II. Esse era o medo do povo. Então o povo não apoiou a reforma dela. O que ela fez? Mandou matar as pessoas. Ela ficou como uma rainha impopular. Matou mais de 300 pessoas. A Elizabeth matou até mais. Mas ela, Maria Católica, ficou como uma rainha impopular, porque o povo não apoiava o retorno da Inglaterra para Roma. O Papa Paulo IV, que tinha uma política anti-espanhola, acabou trazendo rivalidade com a Inglaterra, porque nesse momento ela estava tentando unir a igreja com a Espanha, e como o Papa Paulo IV não tinha amizade com a Espanha nesse momento, foi atrapalhar a aceitação também do povo em relação a essa reforma. A Elizabeth eu vou falar na próxima aula com vocês. Eu só quero adiantar aqui alguns princípios da igreja da Inglaterra, tá? Para que a gente vai fechando. Na próxima aula eu vou falar da Elizabeth, que é o mais importante. O que o anglicanismo defende? Eles defendem a fé católica, apostólica, a parte das escrituras, a tradição como a igreja romana, do estudo e da razão. É uma igreja que trabalha muito a questão do estudo, da razão, tá? A fé, a ordem, a prática estão no livro das orações comuns, como eu falei para vocês, do século XVI e século XVII. Eu vou falar isso na próxima aula. Isso aqui é só para adiantar para vocês. Doutrina baseada na Bíblia. Eles acreditam naquele credo apostólico. Qual que é o credo apostólico? Creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E também de Nicéia, que foi aquele do primeiro concílio. Tá? Aquele grandão, creio. Fala na Santa Igreja Católica. Só que aí não é apostólica, né? Porque para eles são católicos também. Entendeu? Creio na Santa Igreja Católica, Apostólica, mas não romana. Romana eles cortaram. Tá bom? Eles defendem também o credo de Nicéia, que é aquele de 325, aquele grandão. Deus de Deus, luz de luz verdadeira, aquele bem grandão. Em relação aos sacramentos, eles acreditam que apenas o batismo e a Eucaristia foram instituídos por Jesus, mas também acreditam nos outros. Só que os outros pertencem à igreja. Quais são os outros? Confirmação, que é a nossa crisma, penitência, a ordem, né? O matrimônio e a unção dos enfermos. Eles acreditam, portanto, nos 7 sacramentos da Igreja Católica, normalmente. Só que para eles, só 2 desses 7 foram ordenados por Jesus. Quais foram eles? Batismo e Eucaristia. Tá bom? Eles acreditam também no episcopado através dos apóstolos. Os apóstolos passaram o seu poder aos bispos. Por isso que a Igreja Anglicana ela é uma igreja episcopal, igual a nossa, mesma coisa. O centro da igreja anglicana está na adoração eucarística. Para eles a coisa mais importante é a adoração eucarística. Eles mantêm uma boa relação com as outras igrejas. Segundo eles têm que rezar por todas as igrejas. Portanto, o ecumenismo é uma parte forte do anglicanismo. Eles querem que as igrejas busquem unidade através do amor, obediência a Deus, né, como um corpo do Espírito Santo, né? Outra coisa, aquilo que eu falei, eles se definem como católicos e reformados. Aquilo que foi bom da reforma eles pegam, né? Como por exemplo a ordenação de mulheres. Para eles isso é importante. A pessoa pode ser casada, não se guarda o celibato. Para eles o celibato é uma coisa negativa. E o livro mais importante depois da Bíblia é o livro de oração comum. Locke, livro de oração comum. Na próxima aula eu vou falar sobre ele, tá? Quando eu falar da Elizabeth, eu vou falar desse livro da oração comum. Outra coisa também, eles não desprezam o uso da razão e da investigação científica. Para eles, o estudo, a ciência é muito importante para a fé. Eu concordo plenamente com eles. A fé e razão devem andar juntas. A igreja também dá valor à arte sacra, ao altar, ao templo. Para eles, tudo isso é manifestação de Deus. Flores no altar, cores litúrgicas, igual nós, velas, incenso, música. Só que as igrejas deles são igrejas muito assim... aquelas igrejas que dá o ar de muito mistério, muito escura, sabe? Essa é a igreja deles. O matrimônio para eles é igual ao nosso, é um sacramento, só que os divorciados podem casar novamente. Tem as determinações canônicas, igual a nossa igreja, as nulidades, mas os divorciados podem casar. Então é um dado hoje diferente do nosso, tá? O divorciado pode casar novamente na igreja. O diácono, o presbítero e o bispo são cumulativos, igual a tá? Você primeiro é diácono, depois presbítero, depois você é bispo. Já falei, você pode se ordenar homens e mulheres, solteiros ou casados. Não exigem o celibato nessa igreja, tá?
Outra coisa importante que eu falei para vocês, que o homossexual, para a igreja mãe, vou falar assim, a igreja mãe anglicana, eles devem ser acolhidos, mas não devem ser ordenados. Isso aí é uma declaração da igreja mãe anglicana da Inglaterra. Como símbolos A outra igreja você pode ser homossexual e pode ter a companhia da pessoa. da igreja anglicana, sim, pode ter, só que você não pode ordenar. Você não pode ordenar, mas você pode e não pode casar na igreja anglicana. Não tem um casamento do homossexual, mas vai ser acolhido normalmente. Eu, inclusive, tenho um amigo, ele foi meu aluno, e hoje ele é padre da igreja anglicana, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A igreja anglicana deles lá é chamada de Igreja da Inclusão. E o que ele faz mais é convite a homossexuais para poder participar da igreja dele. Tá? Assim, da igreja anglicana lá. Então, é uma igreja que acolhe bastante os homossexuais. Ele faz convite abertamente para que os homossexuais que se sentem excluídos possam participar lá da igreja lá. Mas não pode ser ordenado, não podem casar. Mas são acolhidos. O grande símbolo da igreja anglicana é chamada Rosa dos Ventos. Eu já vou explicar aqui para vocês. Esse símbolo aí, ó. Esse é o símbolo da igreja anglicana. Rosa dos Ventos, na geografia, dá a noção de norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste. Quer dizer, é uma rosa de orientação, é uma carta geográfica. Em cima, vocês estão vendo aqui, está a coroa do bispo. Quer dizer, a igreja anglicana ela é episcopal. Em latim não, em grego está escrito assim: a verdade vos libertará. Tá em grego aqui, ó. A verdade vos libertará. Aqui é a cruz de São Jorge, inglesa, para lembrar a origem da igreja anglicana que está justamente na Inglaterra. E a rosa, mostrando os caminhos, quer dizer a expansão da igreja anglicana. A igreja que se expande, vai para todos os cantos. Esse é o objetivo aqui dessa Rosa dos Ventos, tá? Aí a verdade vos libertará, tirado em João 8,32, vocês estão aí. Então esse é o maior símbolo da igreja anglicana, unida. Quando você vê esse símbolo aqui, saiba que nós estamos falando do anglicanismo, ok? É isso, eu vou abrir para vocês, quem quiser fazer perguntas, tá? Deixa eu só voltar aqui. E aí vocês podem ficar livres. Na próxima aula eu vou falar da Elizabeth e do livro de oração comum para a gente fechar o anglicanismo. Fique à vontade aí nas perguntas. A Ana Bolena teve um caso com o irmão dela, por isso ela foi executada. Não é fato real? Não, não é real. Tem até um filme que fala sobre isso. Tá falando da Ana Bolena, né? A segunda que casou com ele, né? A Ana Bolena não conseguia dar filho para ele. Deixa eu parar essa apresentação aqui para ver vocês mais. A Ana Bolena não conseguia dar um filho para ele e ele já não queria mais ficar com ela. E ele arruma uma desculpa que ela o traiu com o irmão dele. Exatamente isso. E aí ela foi levado, ela testemunha diante dos juízes, dos teólogos, que isso não aconteceu, mas não teve jeito. Ela foi executada, Ana Bolena. Então, sim, tanto ela, que foi a segunda mulher, como a quinta mulher dele, o mesmo caso. Por não ter dado filho homens, quem vai dar o filho homem para ele é a terceira mulher. A primeira não matou porque ela teve a nulidade do casamento, que foi a Catarina de Aragão, e também ela era importante, né? Você não vai matar uma mulher ligada à Espanha, uma mulher que é tia do Carlos V, ele traria problemas seríssimos com a Espanha. Então, ela ele deixou vivo. A Elizabeth é a filha. Ela é a filha. Ela que vai dar... Então, que um dos filhos já tinha sido. Na verdade, ele já tinha vários filhos. Ele já tinha o Eduardo, que foi da terceira mulher, que é o primeiro filho. Ele vai ter a Catarina... não, tá, desculpa. Agora entendi a pergunta. Os que morrem... A Catarina de Aragão, ela deu 3 filhos para ele. Os 2 primeiros eram homens, mas morreram. Um morreu bebezinho e outro morreu já criancinha. E aí o terceiro filho que ela teve, a Catarina de Aragão, foi a Elizabeth. A Elizabeth não, a Maria a Católica. Maria a Católica, que foi filho da Catarina de Aragão. Com a terceira mulher, que é chamado Jane, ele vai ter o único filho homem, que é o Eduardo. Esse foi o único filho homem. Fugiu o nome aqui. Da quinta mulher, ele mata também, porque ela não dá filho homens. Que é chamado Catarina também. Ele vai matar essa mulher. Então o Henrique, ele usava de todo o poder que ele tinha. Ele era um soberano extremamente autoritário. Tem um filme, depois eu vou ter... Ela teve tanta rejeição porque eles falavam que ela era filha
Quem que você está falando? Não queria que a Elizabeth reinasse, né? Ela teve muitos problemas. Teve por causa da Maria. Vai ter uma briga entre ela e a Maria Católica. Nós vamos depois falar isso na próxima aula. Teve um problema seríssimo em relação a elas. Qual foi a pergunta, Elisa, que você fez? A Ana, ela, quando a Ana casou com o Henrique, antes de casar com a Ana, gostava, na verdade, da irmã dela. Ele teve um relacionamento com a irmã dela. Inclusive, consumou esse relacionamento. Ela teve que mentir em júri também, e que não teve esse relacionamento. A primeira irmã da Ana teve que mentir que não foi consumado o casamento, o coito, né, a relação sexual. E por isso que ele casou com a Ana, porque senão daria problema também. Então, ou seja, a família orientou a própria filha, porque a família queria os benefícios da realeza, a família da Ana fez com que a irmã mentisse que não teve relação entre ela e o Henrique. E aí ele vai gostando da Ana Bolena. Ele, inclusive, Elisa, ele tem um filho com essa irmã da Ana Bolena, que era um bastardo, que ele afastou, tanto ela como o filho deles. Depois eu vou passar um filme para vocês, quem quiser ver, vale a pena. Conta toda essa história para vocês. Pois é, perguntei por causa desse menino mesmo, porque no filme mostra que ele teve um filho com ela. Isso, com a irmã. Só que eram considerados um bastardo, né? Você não pode assumir esse bastardo. Como é que você vai falar pra corte que você tem esse filho bastardo com essa mulher casado com a Ana? Então, ou seja, ele afastou ela dele e colocou ela para morar num sítio, separado. E até no final do filme mostra os filhos dele, né, das duas irmãs juntas. Então, ou seja, a própria irmã, olha que interessante, a própria irmã que levou um golpe da Ana, porque a Ana, na verdade, ela passou a perna na irmã dela, né? E no final do filme é a irmã que apoia ela, dizendo que de fato ela não tinha, que acreditava nela, que ela não tinha cometido adultério contra ele. Então é a irmã que vai apoiar. E é a irmã que vai cuidar, inclusive, tanto dos filhos dela, como dos filhos também da Ana Bolena. É muito bonito esse filme. Eu vou passar para vocês, vale a pena ver, gente. É muito bacana vocês verem como é que é essa relação e esse jogo político dentro do poder, né? As negociatas que o Henrique fazia para poder ter cada vez mais poder na Inglaterra. Vale muito a pena. Uma pergunta, então, com Ana Bolena, ele teve só filha mulher? Isso. Como também... O único homem que ele teve foi com essa Jane Seymour. Foi com essa mulher. Vocês sabem hoje, vocês estudam biologia, fizeram aí, né, ciência, vocês sabem que quem determina o sexo do menino não é a mulher, é o homem, né? Então, quer dizer, a culpa era dele, não era delas. Mas na época não se tinha esses estudos científicos e caía a culpa sempre na mulher. Então, elas que pagavam a conta de uma coisa que era ele, não era elas. Né? Elas não tinham culpa nada disso aí. Mas qual que era o medo dele? Que o poder saísse da família dos Tudor, que era deles, e passasse para a Inglaterra ou para outras famílias. Esse era o grande medo dele. Aí ele queria fazer um herdeiro. Ok? Então eu vou colocar para vocês esses... Só uma dúvida rapidinho. Tranquila. Você falou que depois de Eduardo VI, que era o filho dele, governou a Maria Católica, que era filha dele. Não teve, então, Eduardo não teve filhos? Não, passa para a irmã, porque o trono vai passando pelos filhos dele. Passou pelo Eduardo, depois vem a Maria, que é a católica, que é a mais velha, e depois vem a Elizabeth. Foi passando pelos filhos. E eles que vão comandar esse anglicanismo ali. Tá? Eu vou deixar para vocês o slide aí, e depois eu vou também deixar lá o link do filme. Quem puder ver, vale muito a pena. Vocês vão gostar da historinha do Henrique VIII. Não sei se vai gostar tanto dele, né? Mas a história é interessante, intrigante, como ele, através do poder, ele vai se separando de Roma. Tá bom? Então é isso, na próxima hora a gente se vê, ok? Depois eu vou marcar com vocês essa reposição das aulas que eu faltei porque estava viajando. Vou marcar certinho com vocês, tá bom? Bom feriado, e rezem bastante amanhã, hoje, né, também dia de Todos os Santos, dia dos homens, né, Patrícias, né, Cirlei? A Milena, dia de todos nós e as mulheres que estão aí, dia dos homens, dos santos. Vocês têm o dia 8 de março e os homens têm o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Então tá bom, fique com Deus. Tchau.